Eu sou a Jennifer. Eu sou a Érica. Nós somos do Vivência Universitária e nesse vídeo vamos te falar o que torna o seu TCC difícil. Parte 2. No vídeo da semana passada, nós começamos a falar o que torna o seu TCC difícil, a primeira parte. Então, justamente a questão da definição do tema, a questão da definição dos objetivos, da pesquisa bibliográfica, uma boa pesquisa bibliográfica. Mas não é só isso que torna um TCC difícil. Existem mais pelo menos 3 coisinhas aí que a gente precisa destacar aqui para que você fique atento e faça um bom TCC. Sim, uma delas é não saber qual metodologia utilizar. Bom, mas para resolver isso, você precisa ter feito lá a sua pesquisa bibliográfica, porque é durante a pesquisa bibliográfica que você vai encontrar trabalhos parecidos com os seus, que também buscaram atingir os mesmos objetivos. Então, tá vendo que é uma continuação? Primeiro você definiu o tema, fez uma boa pesquisa bibliográfica, definiu bem os objetivos, então vai ficar muito mais fácil você procurar ali naqueles trabalhos que você já levantou, aqueles que têm o mesmo objetivo que o seu, e dar uma olhadinha na metodologia que eles utilizaram, né? Exatamente. E se você tem dúvida o que é uma metodologia científica, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que a gente já fez sobre esse assunto e que vai esclarecer muitas coisas que possam estar passando aí pela sua cabecinha. E aproveitando que eu tô aqui falando sobre isso, deixe o seu joinha aqui no vídeo, se você tá gostando. Também se inscreva no nosso canal, a gente tá precisando crescer, a gente sempre tá levando conteúdos importantes. Eu tenho certeza que você tem um amigo que precisa ouvir o que a gente tá falando aqui, até para poder escrever um TCC melhor, né? Exatamente. E a próxima dificuldade é saber organizar os resultados, né? Você aplicou a metodologia, gerou ali um monte de resultados, gráficos, tabelas, um monte de dados brutos, figuras, e você não sabe muito bem o que fazer com aquilo ali, né? A dica que a gente dá é, primeiro, tenha tudo em mãos, gráficos, tabelas, figuras, resultados brutos, e organize da mesma forma que você organizou a sua metodologia. Exato. E essa organização da metodologia, até legal falar, no outro vídeo eu falei, né? No vídeo da semana passada eu falei que a definição dos objetivos ia ser fundamental para toda vez que você se perdesse na hora de escrever ou na hora do que fazer, você olhava lá nos objetivos e ia saber o que fazer. Então, quando você definiu seus objetivos e aí você foi definir a sua metodologia, você tem que pensar, essa metodologia me ajuda a entender, me ajuda a desenvolver aquele objetivo ou atingir aqueles objetivos? Então, você vai organizar a sua metodologia de acordo com os objetivos que você propôs. E os resultados vai ser do mesmo jeito. Por isso que o objetivo é tão importante ser definido. Você vai organizar os seus resultados de acordo com a sua metodologia, que foi organizada de acordo com o objetivo. Então, um vai seguindo a organização do outro. Por isso que é tão importante você manter esses objetivos claros na sua cabeça, no seu trabalho. E a mesma dica, se for necessário, coloca os objetivos numa cartolina, gruda aí na parede do seu quarto e vai lendo esses objetivos todo dia, o tempo todo. Tenho certeza que você vai entender o que ele está querendo de você. É óbvio, né? A gente tem uma lógica por trás do trabalho acadêmico. Então, se eu tenho um objetivo, eu preciso saber como eu vou atingir ele, que é a metodologia. E eu preciso descrever os resultados que eu obtive aplicando aquela metodologia. Então, é só você estruturar dessa forma. Para atingir esse objetivo, eu utilizei o método A e aqui está o resultado do método A. E se você seguir esse raciocínio, a pessoa que for ler seu trabalho vai ficar encantada, porque ela vai entender direitinho o que você fez. E ela vai conseguir linkar. Então, por exemplo, o objetivo a metodologia A e o resultado A. Legal. Então, isso significa, lá no finalzinho, quando você estiver fazendo a discussão, que você conseguiu provar, que você conseguiu atingir aquele objetivo, porque você fez as 3 partes, né? O objetivo, a metodologia e o resultado. Então, definir o objetivo para mim é fundamental, para que você consiga realmente estruturar o resto do trabalho. E comenta aqui, você tem uma forma de organizar seus resultados? Você já encontrou um método seu? Deixa a dica aí pra gente.
para ajudar as outras pessoas que também estão vendo esse vídeo, né? Exato, esses comentários que a gente tá pedindo para que vocês façam no vídeo é justamente para que outros alunos, outras pessoas, na hora que assistir o nosso vídeo, correr ali nos comentários, ter outras ideias, entender um pouco mais o processo, como que tá acontecendo com cada um. Porque às vezes, né, a gente pensa que isso acontece comigo, né? Nossa, esse problema, só eu tenho dificuldade para escrever um TCC, só eu tenho dificuldade para definir um objetivo. E a gente sabe, com alguns anos de experiência dentro de sala de aula, que não é assim. Isso é uma dificuldade universal. Todo mundo trava na hora de escrever, todo mundo tem dificuldade na hora de escrever o objetivo e por aí vai. É legal você pensar nisso. E a próxima dificuldade é não saber o que colocar na discussão, né? Primeiro a gente precisa entender ali, vamos o que voltar. é a discussão, né? O que é a discussão. Vamos voltar ali na estrutura geral do trabalho acadêmico e explicar o que cada uma das sessões serve, né? Então, a introdução você vai apresentar o assunto, os objetivos é para você falar exatamente o que você vai fazer, o que você quer alcançar com aquele trabalho, qual é o propósito dele, né? A metodologia é falar o como você vai fazer para atingir esses objetivos, os resultados você vai demonstrar o que você obteve e a discussão é para você contextualizar aqueles resultados com os demais trabalhos que estão sendo desenvolvidos naquela área. E isso aqui é o grande pulo do gato, né? Geralmente, quando eu participo de banca, eu percebo isso. Se o aluno realmente foi atrás de outras pesquisas para poder comparar e discutir os seus resultados. Eu já peguei trabalho de TCC, por exemplo, que o aluno não fez isso. Chegou na discussão, ele ficou ali falando ainda do trabalho dele, enrolando, e não conseguia fazer a discussão. Então, eu, como leitor, e no caso como avaliadora, não conseguia ver em qual posição o trabalho dele está na área da ciência de uma maneira geral, porque ele não comparou com ninguém. A verdade que eu tinha era só a verdade do artigo dele, né? Lendo aquele trabalho. Então, pelo relato que a Erika deu, ela queria saber o quê? Aqueles resultados, eles são corroborados por outros estudos que fizeram? O que é corroborado? Eles são... tem embasamento teórico? Outros estudos chegaram naquela mesma conclusão? E por que chegaram? Ou por que não chegaram? Utilizaram os mesmos métodos que o seu? Você teve outras pessoas que estudaram aquele assunto também? Como é que tá... O que eles obtiveram? O que você obteve? Quais são as diferenças? Quais são as similaridades? É essa a função da discussão. Exato. É você comparar o seu trabalho com outros estudos. E uma coisa legal que muitos alunos ficam pensando, mas é certo? Será que meu trabalho deu certo? Será que meu trabalho deu errado? A discussão não é que vão julgar se o seu trabalho deu certo, se o seu trabalho deu errado, ou até mesmo pela conclusão, né? A questão da discussão é justamente você argumentar. Olha, aqui o meu trabalho ficou parecido com o do fulano, porque a gente usou a mesma metodologia, a gente usou o mesmo experimento, a gente usou todas as situações iguais, não teve nenhuma variável. Então, legal, isso dá certo. Ou não, eu usei uma variável diferente aqui no meu trabalho. Então, isso vai refletir nos resultados, né? E vai refletir na discussão também. Isso que a Erika falou faz sentido no... É claro que faz sentido, eu falei. Tô falando assim, faz sentido na seguinte conclusão, né? Você tem os seus dados, você utilizou a metodologia, aqueles são os resultados que você obteve, certo? Você fez direito à metodologia, obteve os dados de forma correta, então não tem essa questão de certo ou errado. É os dados que você tem, é os resultados que você tem. Né? Então a gente não entra nesse mérito, entendeu? Legal, né? Não entra nesse mérito, num trabalho científico. Você aplicou a metodologia, você obteve esses resultados. Esses resultados o que eu tenho no momento. Isso quer dizer que vai ser definitivo? Não. É o processo de avanço do conhecimento científico, é justamente essa. Daqui a alguns anos alguém vai refazer essa análise com outra metodologia, com outros dados, e podem obter resultados diferentes. Mas por enquanto, é isso aqui. Exatamente. É legal a gente ter isso bem claro na cabeça para que a gente não fique ali tentando entender ou tentando justificar algo que não faz, né? Não tem muita lógica no momento. Então, aqui com essas... esclarecendo essas dificuldades, né? Vamos só retomar antes da gente Vamos lá. Então, a primeira dificuldade é não saber definir o tema. A segunda, não saber fazer a pesquisa bibliográfica. A terceira está relacionada com o objetivos. Não saber definir os objetivos.
Depois a gente tem como saber utilizar a metodologia, Isso, né? saber qual metodologia você vai utilizar. Não saber como organizar os resultados. E por último, não saber para que serve a discussão. Exatamente. Então foram aí 6 dificuldades que a gente apresentou para vocês e deu sugestões de como enfrentar. Exatamente. E se você entendeu, né, viu esses 2 vídeos, o da semana passada e esse, você vai conseguir fechar e entender por que não precisa ser difícil fazer um TCC, né? Você consegue superar todas essas situações montando um TCC mais organizado, com todas essas dicas que a gente deu aqui. Gostou desse vídeo? Deixe o seu joinha, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas novas postagens. E também compartilha com aquele seu amigo ou amiga que estão aí precisando e na mesma dificuldade que você. Até a próxima semana!